Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Ivan, coordenador do curso de Administração. Estou aqui para falar com vocês, alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Meu aviso refere-se ao Avaliar, nosso programa de avaliação institucional, pelo qual vocês podem apresentar a sua opinião a respeito de aspectos que envolvem infraestrutura, organização, aspectos acadêmicos e outros que estejam sendo analisados em termos da necessidade que nós temos de obter as informações de vocês para a melhoria contínua que é realizada na nossa universidade. Faço então o questionamento a vocês relacionados à sua participação e peço que seja projetado o primeiro slide para que tenhamos então a visualização do questionamento. Você já participou do Avaliar 2017? E ali nós frisamos que a sua opinião tem o poder de transformar. Por quê? Por meio do conjunto de opiniões de vocês, alunos, nós temos condições então de analisar os aspectos que estamos então apresentando a vocês de maneira adequada, dentro do nosso compromisso de qualidade e excelência, e aqueles que nós precisamos aprimorar. Professor Ivan, mas como eu acesso o Avaliar? De que maneira eu posso participar? No próximo slide, você observará que é muito simples. Basta que você acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem, como você pode observar, e será aberta então uma tela, um banner, como se fosse então um pop-up em primeiro plano. Basta que você clique neste para que você seja então direcionado ao nosso instrumento de avaliação institucional. Como eu disse, a sua opinião ela tem o poder de transformar. É extremamente importante que você não perca esta oportunidade de demonstrar os aspectos que estão vinculados à sua opinião a respeito da nossa universidade, para que juntos possamos então crescer, aprimorando então a nossa experiência vivencial de ensino-aprendizagem. Deixo vocês agora com a professora Alessandra, ela trabalhará com vocês os aspectos da disciplina de administração financeira e orçamentária, os aspectos dentro desse contexto eixo temático, e vocês façam então bom uso dos conteúdos que serão ministrados. Tenham todos uma excelente aula, um forte abraço e até a próxima. Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Alessandra e a partir de hoje a gente vai dar início aqui à nossa disciplina Capital de Giro e Análise das Demonstrações Financeiras. É uma disciplina essencial, muito importante para quem estuda administração. Mas só para quem vai estudar finanças? Não, para todo mundo que trabalha, que vai trabalhar com administração, com economia, com contabilidade, que vai trabalhar com gestão, que vai trabalhar nas organizações. Se você for um contador, se você for trabalhar com marketing, com vendas, com economia, dentro das empresas, dentro de um banco, dentro de uma instituição financeira, todas as áreas de gestão, elas precisam de recursos para trabalhar, não é isso? Quais são os recursos que nós temos para trabalhar nas empresas, nas organizações públicas e privadas? Nós temos os recursos materiais, um prédio, um computador, cadeira, veículos, máquinas, tudo isso são recursos materiais, assim como os estoques também. Aliado aos recursos materiais, nós temos os recursos humanos, as pessoas que vão trabalhar com esses recursos materiais para que as operações, para que as coisas possam ser feitas nas empresas. E para que tudo possa ser feito, é necessário que a gente tenha recurso financeiro, dinheiro. Imagine, por exemplo, que você vai trabalhar com recursos humanos e foi solicitado pela área de produção um treinamento para motivar os colaboradores, os funcionários da área de produção. Então, vão estar envolvidos produção e recursos humanos. Para que eu possa desenvolver esse treinamento e depois aplicar esse treinamento, eu preciso, além de pessoas e recursos materiais, do quê? De recursos financeiros.
Vamos para a área de marketing. Eu vou lançar um novo produto, eu vou desenvolver um novo produto. Ou para a área de engenharia, eu vou desenvolver um novo software ou um novo design. Vou para a área de contabilidade, a gente vai implantar agora um novo sistema de informação contábil. Para tudo isso, nós vamos precisar de recursos financeiros. Montar projetos para que a área financeira aprove aquilo que você vai colocar em prática. Por isso que é fundamental que você entenda de finanças, de gestão financeira e de capital de giro. O que é o capital de giro? É o dinheiro disponível que está em circulação na empresa para pagamento, cumprimento das obrigações e compra daquilo que faz com que a empresa gire. O capital de giro é como se fosse a gasolina da empresa, aquilo que faz a empresa ser movimentada. E quando nós falamos da análise das demonstrações financeiras, nós estamos aqui falando do olhar do gestor, do economista, do contador, do administrador, para as demonstrações. Então, o nosso foco aqui não é a elaboração da demonstração, que você já sabe fazer. O nosso olhar agora é pegar essa demonstração, essa ferramenta fundamental e tirar dela as informações importantes. Por isso, hoje nós vamos falar da análise e gerenciamento das demonstrações contábeis, que é o tema da nossa aula inicial. É olhar para as demonstrações e tirar dela as informações necessárias. Para tudo isso, a gente vai começar entendendo um pouco mais de finanças, quem é o gestor financeiro, o que ele faz e o que é a gestão financeira. Vamos começar a nossa aula, então? Vem comigo para o nosso resumo. Nossa aula de hoje vai estar centrada na análise e no gerenciamento das demonstrações contábeis e administração financeira. Nós vamos falar sobre a evolução da administração financeira, a responsabilidade da gestão financeira e tudo aquilo que envolve aí as questões de curto prazo, de capital de giro, e já vamos começar a aplicar análise. Tudo isso que nós veremos, então, está concentrado no eixo temático desta aula. Nosso eixo temático desta aula é a unidade 1 do seu livro Capital de Giro. Esta unidade 1 fala sobre gestão financeira. Dentro da gestão financeira, o que nós vamos estudar? Nós vamos verificar quem é o gestor financeiro, vamos falar dos fundamentos da gestão financeira, vamos ver o que é risco econômico, risco financeiro, análise econômica e financeira e vamos começar a fazer análise das demonstrações contábeis. Então, serão 4 momentos que nós teremos nesta aula hoje. Mas você pode estar se perguntando por que estudar finanças, né? Mas, afinal, por que estudar administração financeira, gestão financeira? E aí eu tenho 2 perguntas-chave que vão nos acompanhar durante todas as aulas, não só durante esta aula de hoje. E que ao final do nosso curso você vai conseguir responder. Qual é a primeira pergunta? Que oportunidades essa área pode apresentar para os profissionais da área de negócios? Então vejam, não é só para os profissionais da área de finanças. Quem trabalha com recursos humanos, com contabilidade, com marketing, com economia, com mercado de capitais, com mercado financeiro, todos os profissionais da gestão da área de negócios podem verificar e ter oportunidades nesta área. E a segunda importância é qual a relevância da gestão financeira para as empresas, qual a importância para as empresas. E mais do que isso, qual a importância para a sociedade? Mas a administração, gestão financeira tem importância, então, para pessoas de qualquer área da organização? Sim, para qualquer área. Tem profissionais em todas as áreas da empresa que entendem de finanças, não só na área financeira. E vamos além. Qual a importância para as empresas?
Para que uma empresa possa ser bem gerenciada e administrada financeiramente, ela tem que ter o quê? Recursos disponíveis, ativos disponíveis para cumprir com as suas obrigações. Gasolina para a máquina andar. Isso só vai acontecer se eu tiver uma boa gestão financeira. E para a sociedade? Vou dar um exemplo. Imagine uma empresa que não tem uma boa gestão financeira. Uma empresa que maqueia os seus dados financeiros. Pode estar lesando os seus funcionários. Pode estar enganando o fisco, a receita. Pode, às vezes, lançar ações no mercado que não condizem com o patrimônio da empresa. Uma hora essa empresa quebra e tem todos os seus funcionários dispensados, estão na rua num momento de crise. Então, a gestão financeira, o capital de giro e analisar as demonstrações contábeis é fundamental para os profissionais, para as empresas e também para a sociedade. Eu quero agora dar início à nossa aula, trazendo você para o nosso vídeo de abertura. Vamos lá! Olá! Estamos começando a primeira unidade da disciplina Capital de Giro e Análise de Demonstrações Financeiras. Você já viu o que é um balanço patrimonial? Sabe o que quer dizer cada uma das contas apresentadas? Pois é sobre isso que nós vamos falar nessa unidade. Mas o que vamos ver aqui é muito mais que descrever como foram feitos esses cálculos. A pergunta mais importante é: você sabe como analisar essas informações para apoiar as decisões estratégicas da empresa? Aí está a chave da gestão financeira. Vamos entender o protagonismo da área de finanças na gestão de empresas. Ela tem papel fundamental na formulação das estratégias de curto e longo prazo. Aliás, essa é uma classificação que você vai aprender a fazer para saber orientar a liderança da empresa a atingir seus objetivos. Com base nisso é que será possível dimensionar o equilíbrio entre rentabilidade e riscos. Por exemplo, uma empresa pode captar recursos através de empréstimos ou adiantamento de crédito dos clientes. Existe o risco envolvido nessa ação, mas também é um investimento que pode gerar uma grande vantagem competitiva e o aumento da rentabilidade em curto ou longo prazo. Saber dimensionar os riscos é uma habilidade importante. Eles podem ser econômicos ou financeiros. Nessa unidade, vamos mostrar a interdependência entre essas duas áreas. Na prática, isso quer dizer analisar diferentes propostas de financiamento, controlar o fluxo de caixa da empresa e calcular a necessidade de capital de giro, por exemplo. No final dessa unidade, você já vai ter adquirido todo o conhecimento necessário para organizar os demonstrativos da administração e otimizar a gestão financeira. E também estará pronto para calcular índices financeiros da empresa, como a liquidez, fundamental para diagnosticar em que pé está a saúde do negócio. Em resumo, você vai saber transformar índices e análises contábeis em estratégias e estratégias em ações. Para isso, é necessário entender também como opera a área de finanças. Por isso, vamos conhecer um pouco sobre o Sistema Financeiro Nacional e sobre o organograma de uma empresa, com foco na área financeira. Está claro que a área de finanças tem um papel fundamental na formulação das estratégias empresariais, não é? Aqui você tem a oportunidade de ver tudo isso na prática. A gestão financeira é importante para empresas de todos os ramos e todos os portes. E também para a sua vida, suas finanças pessoais. Para entender como os conhecimentos que vamos ver nessa unidade se aplicam na prática, nós vamos contar com uma ajuda especial, a SR, Situação da Realidade Profissional. Nessa SR, vamos acompanhar o caso da empreendedora Carolina, que começou trabalhando sozinha na produção caseira de geleias e o negócio felizmente deu muito certo. Nas SPs dessa unidade, nosso desafio será estruturar um departamento de gestão financeira para a empresa de Carolina e dar soluções para os desafios do crescimento. Em outras palavras, essa vai ser uma ótima oportunidade de lidar com um problema prático que afeta muitas organizações em atividade. Então, aproveite ao máximo seus estudos.
Agora é com você. Acesse o livro didático, as web aulas e também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. Não esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão. Elas vão te ajudar bastante a fortalecer seu aprendizado. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Como nós vimos então, a gente vai hoje acompanhar a história da Carolina, que é uma empreendedora, uma fabricante de geleias e que teve a sua empresa então que começou a crescer e alguma outra empresa do ramo de alimentos, uma empresa maior, ficou de olho na pequena empresa e resolveu então se tornar sócia de Carolina. Para nós acompanharmos essa aula de hoje, é importante que a gente lembre-se de alguns dados, de um conhecimento prévio. Olha quais são eles. Veja comigo. Então, nós vamos aí usar o conhecimento da teoria geral da administração, algumas questões de fundamentos da economia e também da matemática financeira e contabilidade introdutória, questões que você já viu durante as nossas aulas anteriores dos outros professores. Tudo isso para que a gente possa acompanhar, então, a nossa situação geradora de aprendizagem, ou SR, a situação da realidade profissional. Nós vamos acompanhar a história da jovem empreendedora Carolina, que produz geleias caseiras. E como seu negócio cresceu, ela foi convidada a fazer parte de um grande grupo do setor de alimentos. Agora, como sócia desse grupo, ela tem alguns desafios e ela vai contar com a sua ajuda para enfrentar esses desafios. A gestão financeira da empresa da Carolina, que era feita por ela e por seu contador, um contador terceirizado, externo, agora vai ser atribuída a uma diretoria financeira, que decidiu estruturar o departamento e contará com a sua ajuda neste desafio. Prepare-se então para desenvolver as suas competências e vamos juntos aí ajudar a nossa agora amiga Carolina. Então vamos dar início, a toda essa compreensão da história da Carolina. O que é importante aqui? Que a gente se lembre que temos empresas que são pequenas e que elas começam a crescer e aí nesse crescimento o gestor financeiro tem que começar a existir. Em pequenas empresas até então o que nós temos é uma pessoa que é dona da empresa e que trabalha na área de recursos humanos, de vendas e de gestão financeira, tudo ao mesmo tempo. Quando a empresa cresce um pouco mais, não damos mais conta, de ficar trabalhando em todas as áreas. É o que está acontecendo com a Carolina. Então, vamos dar início à nossa aula, a nossa SP1. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Na SP1, nós vamos ter como tema, o que é o administrador financeiro e estruturar a empresa, a nova área financeira da empresa da Carolina. Então, vem comigo. Vamos para o nosso tema. O tema é administrador financeiro e organização da administração financeira. Tudo isso para ajudar a Carolina. Então, vamos lá. Você, nosso aluno hoje, foi contratado, na verdade, como gerente financeiro da empresa da Carolina. Vai ter uma diretoria financeira que vai tomar conta e agora a empresa da Carolina vai ter essa diretoria financeira. E você vai estruturar o departamento que até então não existia.
você já possui um orçamento para contratar 3 funcionários, um gerente, um analista e um estagiário. E na próxima semana vai haver uma reunião com os sócios e você fará uma apresentação dos objetivos e atribuições da área financeira e também do organograma que você vai propor, não é? Nessa apresentação que você vai fazer, você vai relacionar os objetivos da área com os objetivos da organização. Então, nós sabemos que as empresas, elas têm um planejamento estratégico global, não é? O que é o planejamento estratégico global? É onde a empresa quer chegar. Ela quer internacionalizar, ela quer abrir uma nova filial. São os mais variados tipos de planejamento estratégico. E o planejamento financeiro, que é aquele que nós, gestores financeiros, fazemos, eles têm que estar conectado com esse planejamento estratégico. Por isso que a gente vai relacionar os objetivos da área financeira com os objetivos da organização. Esse é um dos papéis do gestor financeiro. E nesta reunião, o que você fará? Você vai apresentar o perfil para os cargos de gerente, analista e estagiário. Que perfil é esse? O perfil das pessoas com as quais você quer trabalhar e o perfil que as pessoas que vão trabalhar na área financeira têm que ter. Que perfil é esse, né? Bom, é o perfil de conhecer a gestão financeira. Podemos ter profissionais formados em contabilidade, em economia, em administração, um profissional com uma pós-graduação em finanças, com uma especialização, com um mestrado, né, com estudos ou com foco, com perfil de analista financeiro. E cada empresa vai desenvolver o seu próprio perfil. Cada área financeira tem aquele perfil desejado para o colaborador que vai começar a atuar ali. Então, vamos começar a problematizar, ou seja, o que é necessário para que você vá bem na reunião lá com a diretoria da nova empresa. Então, vamos entender quem é o administrador financeiro, o que é finanças e qual é todo este trabalho. Vem comigo, vamos lá. Administração financeira. Então, nós podemos falar administração ou gestão financeira. Cada vez mais é a palavra gestão que vem tomando conta, né? Por exemplo, antes nós tínhamos administração de recursos humanos. O que nós temos hoje? Gestão de recursos humanos. E a gestão financeira também é uma nomenclatura muito mais atualizada. E o que é essa gestão? É o conjunto de procedimentos e ações que envolvem o planejamento, a análise e o controle. Então, é planejar, pensar, antecipar, fazer análise do que está acontecendo e controlar as atividades financeiras dentro da organização. E por que nós estudamos administração financeira ou gestão financeira? Porque ela é vital para as organizações. O objetivo dela é o de melhorar e maximizar, potencializar os resultados da empresa, através da aplicação de seus procedimentos, técnicas, ferramentas, para que a gestão financeira possa aumentar o valor do seu patrimônio, através da geração de lucro líquido, advindo das atividades operacionais realizadas. Ora, as empresas existem por uma série de fatores. Mas imagine você vai abrir uma empresa para quê? Para ter lucro, para ter receita, para poder viver bem, para poder ter uma casa, um carro, se alimentar. As empresas são criadas com o objetivo dos seus criadores, dos seus empreendedores. Então, nós podemos dizer que, em suma, as empresas existem para gerar receita, para gerar lucro. Ah, mas isso é muito capitalista. Ora, se uma empresa não gerar lucro, não tiver receita, ela não vai poder continuar aberta, não vai poder pagar os seus funcionários, melhorar o salário dos funcionários, ajudar a comunidade, ajudar a sociedade, criar bons produtos, ser sustentável.
Nada é possível em uma empresa se não tiver lucro, se não tiver receita. A empresa quebra. Então, a gente vai dizer que o primeiro objetivo, eu abro uma empresa para que ela tenha lucro. E aí, depois, sim, a gente vai pensar em outras questões mais humanitárias, ou de emprego, ou econômicas, ou sustentáveis. Bacana? Então, as empresas, elas devem gerar lucro e aumentar o patrimônio da empresa e de seus proprietários. É dessa forma que a gente, então, consegue aumentar aí a visibilidade de uma organização. Bacana? Quando nós falamos especificamente da área financeira, nós temos um formato desta área. Pode ser na pequenininha, na grande, na média, na grande empresa. O formato da área financeira, independente se eu tenho 1, 2, 10, 200 ou 500 pessoas atuando, quando a gente fala desse formato da área, desse organograma, são as funções que são desenvolvidas ali dentro. Vamos dar uma olhada que funções são essas. Vem comigo. Então, nós temos aqui a área de finanças. Dentro da área de finanças, nós temos duas grandes áreas. Nós temos a tesouraria e nós temos a controladoria. Os profissionais da contabilidade podem atuar legalmente em qualquer uma destas duas áreas. Já os profissionais da economia e da administração, eles não podem atuar em todas as áreas. Vamos ver. O que está aqui como tesouraria? É a área da gestão em si, que é a administração do caixa, crédito e contas a receber, contas a pagar, mercado de câmbio e planejamento financeiro. É a área de gestão por excelência, do pensar, de tomar decisões. Do lado da controladoria, nós temos a área de planejamento, contabilidade e gestão misturadas. Controladoria está muito mais ligado a controller, a controlar. E aqui na controladoria, algumas atividades são exclusivas dos contadores, como a contabilidade financeira, a contabilidade de custos e a administração de tributos, planejamento tributário. Em orçamentos e sistemas de informações, nós podemos ter qualquer tipo de profissional trabalhando. Então, se a gente olhar para a área financeira de uma empresa, a gente vai ter de maneira simplificada essas duas grandes áreas, tesouraria, né, e controladoria. A tesouraria é como se fosse a gestão financeira, pensar, planejar o que está certo, o que está errado dentro da área de finanças. A área de controladoria é a área que controla finanças. E nessa área a gente tem as contabilidades, contabilidade de custo, contabilidade industrial, planejamento tributário. Essas áreas são específicas legalmente aos contadores, aos contabilistas. Mas outras áreas como planejamento orçamentário, orçamento, podemos ter, né, outros profissionais trabalhando. Bacana? E na área como um todo, geralmente a gestão, né, financeira, até pouco tempo atrás, ficava muito sobre o enfoque do administrador financeiro. Hoje isso mudou. Hoje profissionais da contabilidade, da economia e da administração podem atuar em conjunto nessa área de finanças. Bacana? Então, olha só, agora a gente já pode começar a ajudar a Carolina. A gente já sabe quem é o administrador financeiro, o que faz a área de finanças na empresa. Sabemos desenhar um organograma da área financeira. Então, você já pode ir para a reunião que foi convocado e mostrar, sabe o quê? O organograma da nova fábrica aí, da área financeira da Carolina. Quer ver como que ficou? Vem comigo. Então, você vai para a reunião e vai dizer, né, que a área financeira, que é a área pelo qual você ficou encarregado, terá o formato de um gerente de finanças, que será você, um analista e um estagiário.
Aqui na área central, nós podemos ter um economista, um contador ou um administrador. Aqui, como analista, eu coloquei a figura do contador, aquele que vai assinar os livros, aquele que é responsável pelos livros, pela parte fiscal. E aqui, como estagiário, nós podemos ter também um contabilista, um administrador ou um economista. E coloquei um organograma como se a gente tivesse as 4 áreas centrais da administração: RH, operações ou produção, finanças e marketing. Dessa forma, você vai se sair muito bem da reunião que terá junto com Carolina e junto com os novos proprietários ou novos sócios da fábrica de geleias. Bacana? Mas os desafios da Carolina e da nova fábrica, da nova sociedade não param por aí. E a gente vai continuar ajudando a nossa amiga durante toda a aula de hoje. Vamos lá! Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Nós já falamos um pouquinho da gestão financeira e do profissional. Agora nós vamos conhecer os fundamentos da gestão financeira que são essenciais para todo mundo que trabalha com gestão. Então vamos ao tema do nosso segundo momento, fundamentos da administração financeira. Nós precisamos saber esses fundamentos para ajudar a nossa amiga Carolina. Bom, a empresa de alimentos da Carolina cresceu, você já sabe, e o diretor financeiro está alertando para algumas preocupações que ele está observando no mercado. Taxa de juros que está caindo, o custo do capital que está muito caro, custo do capital de giro que está caríssimo e uma desaceleração da economia que faz com que a gente tenha queda nas vendas, as pessoas param de consumir, isso pode fazer com que as pessoas parem de comprar geleia e comecem a comprar margarina, continuar comprando só aquilo que é realmente essencial, e isso traz algumas preocupações. E a pergunta é: quais estratégias são apropriadas para administrar a gerência financeira de uma empresa para que a gente não tenha o impacto desses problemas, né, que são apresentados lá na empresa da Carolina? Bom, para que a gente entenda, né, quais são esses impactos, se eles vão afetar ou não a empresa da Carolina, se ela vai sofrer, né, a empresa vai sofrer com queda de juros, aumento do dólar, com desemprego, pessoas que param de comprar geleia. Cada empresa enfrenta uma realidade. Então é importante que o gestor financeiro esteja atento ao mercado. E além de estar atento ao mercado, unir a isso o seu conhecimento dos fundamentos da gestão financeira para enfrentar a crise. E quando nós não estamos em crise, também estamos enfrentando concorrência, estamos tentando encantar clientes, não é? Fazer com que a gente tenha consumidores cada vez mais fiéis. Tudo isso também diz respeito à administração e à gestão financeira. Então, para que a gente consiga colocar a fábrica da Carolina em pé de igualdade com seus competidores no mercado, a gente vai começar a entender quais são os fundamentos da gestão financeira. Vamos lá? Vem comigo. É importante que a gente já logo de começo entenda que é a estrutura de ativos e passivos de uma empresa que vai fazer com que ela tenha uma boa administração ou não. A estrutura porque o bom gestor financeiro, ele vai trabalhar para que a gente tenha um equilíbrio
entre ativos e entre passivos. Posso dizer que a estrutura de ativos e passivos da organização, ela deve representar a melhor combinação entre origem de recursos, recursos próprios ou recursos de terceiros e a aplicação em ativos. Então, de onde vem o dinheiro da empresa? É do lucro da empresa? É dinheiro próprio? Ou o dinheiro da empresa vem de bancos e instituições financeiras? E esse recurso financeiro que eu utilizo, ele está sendo empregado de maneira correta? Ou eu estou comprando muito estoque desnecessário, eu estou vendendo muito barato, eu não estou aí tendo um bom equilíbrio, o meu ativo é muito pequeno em relação ao meu passivo, eu estou com um passivo muito grande, né? Eu estou com muitas obrigações, eu estou devendo muito. Tudo isso é importante que a gente tenha em conta, tá? Então, essa estrutura de ativos e passivos é fundamental para que a gente tenha uma boa gestão financeira, ou mostra uma boa gestão financeira. Às vezes uma empresa compra muito estoque porque estava com matéria-prima barata, fica com aquele estoque lá parado um tempão e o dinheiro de estoque é dinheiro parado. Dinheiro parado hoje em dia eu não posso mais ter. E aí eu tenho às vezes, o meu ativo está muito grande, está bom o meu ativo em relação ao passivo, mas é tudo em estoque. O estoque tem uma liquidez um pouco menor que caixa, que banco, que aplicação de alta liquidez. É o gestor financeiro, então, que vai interferindo nessas questões. Bacana? E o que é essa melhor combinação? Né? A estrutura de ativos e passivos é a melhor combinação entre a origem do dinheiro. O que é a origem do dinheiro? O dinheiro de uma empresa pode ser de terceiros ou próprio. Ah, mas não pode ser dinheiro do mercado, não pode ser de ações? A gente já vai falar disso. E a gente vai entender que dinheiro de ações, dinheiro do mercado de capitais é capital próprio, não é capital de terceiros. Mas o dinheiro que a empresa utiliza no seu dia a dia, ou é dinheiro do lucro dela, do bolso dela, ou é dinheiro que ela vai buscar no mercado. E esse dinheiro é utilizado na empresa. E o que é essa melhor combinação? Vamos entender? Vem comigo. Entendemos por melhor combinação aquela que proporciona a receita de vendas que permite pagar os gastos operacionais, ou seja, custo e despesa. É ter dinheiro para movimentar a empresa, capital de giro, gasolina no motor do carro. Então, é fundamental ter receita para cumprir com as suas obrigações. E, aliado a isso, ter lucro suficiente tanto para o pagamento de juros sobre empréstimos, né, do capital de terceiros, como para remunerar o capital dos proprietários, dos acionistas, dos donos da empresa, aumentando o seu patrimônio. Então, é essa combinação entre receita e lucro que vai demonstrar ou que vai apresentar, né, de que forma a combinação entre os ativos, entre os passivos, vai estar bem combinada, vai estar bem conversando mesmo, tá? E para que a gente possa ter uma boa combinação, uma boa gestão financeira, existem 3 funções na empresa que são fundamentais, funções financeiras, que o gestor financeiro vai cuidar. São principalmente essas 3. Olha quais são elas, vejam comigo. Primeiro, obtenção de recursos. De onde vem o dinheiro que eu utilizo na empresa? Segundo, aplicação de recursos, aonde o recurso está sendo empregado. E terceiro, planejar a utilização desses recursos e controlar. A obtenção de recursos, ela representa, aí como a gente sabe, a captação de recursos das diferentes fontes potenciais de financiamento existentes. Capital próprio, que é o lucro da empresa.
e capital de terceiros, que é o dinheiro que eu vou buscar nas instituições financeiras. A função financeira, ela tem o papel de selecionar as fontes de recursos que são mais vantajosas para a empresa. E é importante que a gente saiba que não devemos ter medo, tá? A gente não deve ter medo de buscar dinheiro no mercado, dinheiro de bancos e instituições financeiras. Porque uma empresa só consegue, na maioria das vezes, 89% das vezes, crescer, abrir uma nova filial, se internacionalizar, criar um novo produto, comprar uma máquina de grande porte com dinheiro de terceiro. Geralmente, o dinheiro do lucro, o lucro da organização, ele não é suficiente para esse grande aporte que algumas empresas devem ou precisam ou querem dar. E onde é que eu busco esse recurso, então? No mercado, nas instituições financeiras. Quando uma empresa utiliza capital próprio, e ela deve utilizar o capital próprio para aumentar, para evoluir, para comprar, para financiar, sobre esse capital próprio, nós temos a incidência do imposto de renda. Quando eu utilizo o capital de terceiros do banco, o imposto de renda só incide depois do pagamento de juros. Então, tem essa isenção. Eu só vou pagar depois do pagamento de juros. É como se fosse uma vantagem por utilizar o capital de terceiros. O que eu não posso é utilizar o capital de terceiros sem planejamento. Eu compro uma máquina que vai começar a me dar lucro daqui a 2 anos. E eu compro essa máquina com capital de curto prazo, tem que pagar em 1 ano. Quebrei a máquina, quebrei a empresa. Por isso que a gestão financeira é importante. Eu vou comprar uma máquina que vai me dar lucro daqui a 2 anos, então eu vou pegar um dinheiro de longo prazo. Eu vou começar a pagar daqui a 2 anos, eu vou comprar no sistema americano de amortização. Então, para isso que existe gestão financeira. Nós não somos bombeiros, a gente não fica pagando incêndio. Tem que pagar uma conta hoje, cadê o dinheiro? Vai atrás. Não, eu sei que tem que pagar uma conta hoje, no mês passado eu já sabia. E hoje o dinheiro está lá, limpinho, líquido e certo para cumprir com essa obrigação. Isso é gestão financeira. Bacana? Vamos para a segunda função. Veja qual é ela. Aplicação do recurso. Então, eu vou utilizar capital próprio ou capital de terceiros para aplicar na empresa. A aplicação representa a destinação de recursos investidos em ativos circulantes e não circulantes. Banco, caixa, estoque, imobilizado. A função financeira, ela tem o papel de distribuidora, distributiva, de recursos entre diferentes usos alternativos. Então, recursos humanos quer fazer um planejamento, produção quer comprar uma máquina, quer comprar um estoque. Tudo isso é a gestão financeira que vai pensar e autorizar ou não, dependendo de um bom planejamento. E a terceira função é exatamente essa, o planejamento, que é o processo que consiste em prever as necessidades futuras de recursos e disponibilizá-los em volume suficiente quando necessário. Quando é que nós vamos ter recurso sobrando e o que fazer com o recurso sobrando? E quando é que vai faltar recurso e o que fazer para conseguir esse recurso e onde conseguir este recurso? Bacana? E vamos um pouco mais além. Nós falamos que as empresas podem utilizar para se financiar. O que é se financiar? Pagar os funcionários, comprar uma nova máquina, comprar matéria-prima, abrir uma nova filial, lançar um novo produto. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso de dinheiro, preciso me financiar. E a gente pode usar para isso os recursos da empresa. O que são os recursos da empresa? É o lucro ou o dinheiro dos sócios. Podemos usar ainda o capital de terceiros, dinheiro dos bancos. Ou podemos recorrer ao mercado de capitais. E o que é recorrer ao mercado de capitais? É quando a empresa ela resolve
abrir o capital dela. E o que é abrir o seu capital? É uma empresa que até então era, por exemplo, uma limitada, e ela resolve pegar parte do seu capital, e a gente não diz vender ações, a gente diz distribuir ações. Ela pega parte desse capital e divide em pedaços, em ações, transforma em ações e distribui no mercado de capitais. Quando ela distribui, a pessoa compra esta ação. Quando uma pessoa compra a ação de uma empresa, ela se torna sócia, dona desta empresa. O dinheiro, então, é de quem? Agora é da empresa, porque o sócio agora é dono da empresa. Por isso que a gente vai dizer que o dinheiro do mercado de capitais é dinheiro próprio. Onde ele foi conseguido? No mercado de capitais. Mas o dinheiro é de terceiro? Não, é próprio. Por quê? Porque você comprou uma ação da minha empresa, agora você é sócio da minha empresa, então você também é dono, agora é capital próprio. E isso é questão de concurso recorrente, tá? Dinheiro de ações é dinheiro próprio, capital próprio. Pronto, agora a gente já pode ajudar a nossa amiga Carolina. Quer ver como é fácil ajudar ela? Vem comigo. Resolvendo a situação problema 2. Então, teve a reunião. E nessa reunião você já sabe que vai ser cobrado de você algumas questões. Ah, o mercado está desacelerado, nós temos crise, taxa de juros. E você vai dizer o seguinte, que olha, a nossa empresa tem um excelente desempenho. São os dados da nossa empresa. Ela está em terceiro lugar no mercado interno e a sua rentabilidade é superior ao lucro bruto na faixa de 20%. Então, são dados que você vai apresentar. E a grande questão é como melhorar a gestão de caixa, de entradas e saídas de recursos. E nós vamos utilizar o capital próprio ou o capital de terceiro. Isso tudo são questões internas da empresa da Carolina e isso vai variar muito de empresa para empresa. O importante aqui não é saber como viabilizar melhor as entradas e saídas ou se vamos utilizar o capital próprio ou o capital de terceiro. O importante é que você saiba o que são entradas, saídas, e você já viu, e principalmente o que é capital próprio e o que é capital de terceiro. Quando usar um, quando usar o outro. Tudo vai depender da ocasião. Bacana? E a gente não vai parar por aí, a gente vai ainda continuar ajudando a Carolina no nosso próximo desafio. Vem aí a SP3. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, a gente tem ainda alguns desafios. Você continua trabalhando lá junto com a Carolina e ela conta muito com você. Agora a gente vai começar a falar de algumas questões que são importantes e que às vezes ficam de lado, principalmente nas pequenas empresas, que é a análise de riscos. Mas analisar risco? Sim, qualquer empresa, desde uma pequena lanchonete até, por exemplo, uma Ford, a Volkswagen, General Motors, qualquer tipo de empresa enfrenta riscos. E os principais riscos que os gestores financeiros têm que lidar, e não só eles, mas também todas as pessoas que trabalham nas empresas, são os riscos econômicos e os riscos financeiros. E esse é o tema da nossa SP3. Vem comigo. Então, o nosso tema, a dimensão econômica e a dimensão financeira e ainda o curto prazo. E a gente vai estudar isso para ajudar a Carolina. Você continua ocupando o cargo de diretor, de gerente financeiro e recentemente recebeu da diretoria a missão de identificar os riscos associados às decisões financeiras tomadas pela empresa por meio da apresentação de um relatório.
Então, o que é pedido a você é um relatório que identifique o risco econômico. O que é econômico? É o risco operacional, da operação de um negócio. E o risco financeiro, relativo ao pagamento, ao cumprimento das suas obrigações. Quando a gente fala, muitas vezes, da questão econômica nas empresas, para o pessoal da contabilidade, para o pessoal da economia e para o pessoal da administração, isso tem um enfoque diferente. O nosso olhar aqui é o olhar da gestão. E o olhar da gestão, na questão econômica de uma empresa, é a sua operação. O que é a economia de uma empresa? É aquilo que ela fabrica para vender. Então, todo o processo produtivo, processo econômico, processo operacional de trabalhar na empresa, isso é a parte econômica de uma organização. O risco econômico, então, é o risco operacional. Comprar de fornecedores, a qualidade da matéria-prima, o processo produtivo, a produção pronta, toda essa parte operacional é a parte econômica. E a gente vai aprender a analisar o risco econômico, ou seja, o risco da parte operacional. Já a questão finanças, risco financeiro, é ter dinheiro para pagar as obrigações, pagar a conta em dia. E a gente não paga a conta antecipada e nem paga a conta pós-antecipada. Isso vai acontecer excepcionalmente. Ah, mas se eu tiver dinheiro para pagar a conta antes, vai ter desconto? O desconto é bom? Vale a pena? Eu planejei pagar antes, então paga antes. Não, eu não planejei pagar antes, não vai ter desconto, nem pensar, paga no dia. Pagar depois está dizendo que a gente não planejou o pagamento, então nós vamos pagar juros, e os juros são muito altos para as empresas. Esses são riscos financeiros. Vamos olhar os dois juntinhos, vem comigo. Olha só, risco econômico e risco financeiro. O risco econômico, então, são os riscos relacionados à atividade operacional do meu negócio. E o risco financeiro é a possibilidade da empresa não ter capacidade de honrar com seus compromissos financeiros. Não consegue pagar as contas em dia. Bom, para que eu possa analisar risco econômico e risco financeiro, a gente vai fazer o que a gente chama de diagnóstico. Diagnóstico econômico financeiro ou, no usual, diagnóstico financeiro da empresa. Esse diagnóstico financeiro é uma análise do quê? Do desempenho operacional e da capacidade de pagamento, com base nas suas demonstrações financeiras. Então, vou pegar lá o balanço patrimonial, vou pegar a demonstração de resultado do exercício, vou pegar o fluxo de caixa, vou pegar a DVA e vou olhar essas demonstrações para verificar aí as questões econômico-financeiras da empresa. Quando eu faço um bom diagnóstico, o que é o diagnóstico? É pegar as demonstrações e olhar para elas em profundidade, eu posso fazer o que a gente chama de análise. Análise econômica e eu posso fazer a análise financeira. O que é a análise econômica? Ela tem como objetivo avaliar se a empresa está aplicando os seus recursos de forma eficiente e se faz bom uso dos recursos financeiros que lhe foram confiados pelos proprietários e credores. Um exemplo, eu vou pegar lá o balanço patrimonial da organização. Peguei lá o balanço, ou peguei o DRE, peguei algum instrumento, peguei uma demonstração, tá? Vamos imaginar que eu tenha pego o balanço patrimonial. Lá no balanço patrimonial tem uma conta que chama estoque. Não tem lá a minha conta estoque? Muito bem. Eu olhei lá o balanço e vi que aquele estoque está muito grande.
em comparação com os meus clientes, com o meu recebimento. E eu posso olhar, por exemplo, através de análises que a gente vai fazer, que a empresa está comprando muito estoque, que está ficando muito estoque parado. É um risco econômico, está relacionado à operação. Está pagando muito antes ao fornecedor do que o necessário, quando outras empresas do mesmo ramo pagam de maneira diferenciada, mais facilitada. Então eu vou olhar para as demonstrações e vou verificar essas questões operacionais e econômicas, vou fazer uma análise econômica da operação da minha empresa. Do outro lado, a gente vai ter a análise financeira, que é observar se a empresa está pagando tudo em dia, tudo certinho. Vamos falar então da análise financeira. Olha só que interessante. Análise financeira. Nós dizemos que uma empresa está em equilíbrio financeiro quando tem capacidade de pagar os seus compromissos no momento do vencimento, não é nem antes nem depois. É desejável que haja o quê? Um equilíbrio entre a maturidade dos ativos e do passivo, né? Esse equilíbrio entre os dois. Como a gente, então, está vendo, nas empresas nós temos risco econômico e risco financeiro. Para identificar os dois, a gente vai fazer um diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico? Quando eu pego todas as demonstrações e coloco ali para análise. Então, eu vou fazer a análise operacional e análise financeira. E foi isso que foi pedido para você, uma análise, um relatório de risco econômico e de risco financeiro da empresa da Carolina. Quer ver como ajudar a Carolina? Vamos resolver esse problema? Vem comigo. Então, resolvendo a situação problema 3. Você vai apresentar um relatório que identifique o risco econômico, ou seja, operacional, e o risco financeiro que a empresa está sujeita. Nesse momento, deverão constar sugestões para que esses riscos sejam controlados e não afetem a sobrevivência da empresa. Se você tiver que fazer isso na sua empresa agora, você já sabe, vai apresentar um relatório com esses 2 itens. No caso específico da empresa da Carolina, esse relatório vai ter uma primeira parte, com riscos econômicos. Quais seriam os riscos econômicos de uma fábrica de geleia? Por exemplo, as questões com legislação e vigilância sanitária. Precisamos cumprir normas e criar relatórios de controle. Com relação à tecnologia, é produção, é empresa, então nós precisamos acompanhar a depreciação dos equipamentos, o desgaste dele e também provisionar, guardar dinheiro para comprar máquinas novas. Com relação à concorrência, precisamos monitorar a concorrência. Está saindo algum novo tipo de tecnologia, alguma geleia nova, algum sabor novo? Ah, agora foi inventada a geleia de pitaia, é um produto da Amazônia e todo mundo quer geleia de pitaia para passar no cabelo. Oh, meu Deus, então nós precisamos estar atento. Se eu não me antenar, isso pode ser um risco econômico para mim. E também a questões de sazonalidade. Será que tem morango o ano inteiro? Será que quando não tiver morango, de quem é que eu vou comprar os morangos? Ou todo mundo compra geleia o ano todo? São riscos econômicos. Do outro lado, nós temos os riscos financeiros, que são aqueles riscos ligados a questões de pagamento. Então, questões, por exemplo, de manter recursos mínimos em caixa para cumprir com as obrigações, com necessidades, com eventualidades que acontecem, né? Ai, queimou o computador da produção. Não estava previsto, tem que ter dinheiro para comprar esse computador. Controlar o caixa com mãos de ferro. Na pequena empresa, não confunda. O seu dinheiro não é meu. O dinheiro da empresa, do sócio é do sócio. Então, precisamos fazer controle de contas a pagar e programar o pagamento em dia. E, para isso, não podemos mexer no dinheiro da empresa. E administração de ativos e passivos, que é cuidar para que os ativos de curto prazo sejam maiores que os passivos de curto prazo. E nunca, jamais, financiar ativos de curto prazo, por exemplo, comprar uma máquina que vai me dar lucro daqui a 1 ano e meio,
com passivo de curto prazo, começar a pagar daqui 6 meses. Aí a empresa realmente vai ter muitas dificuldades, né? Então é preciso que a gente esteja atento a essas questões para que a empresa da Carolina possa ter sucesso. Ela vai ter que lidar com esses riscos econômicos, com os riscos financeiros, estar atenta e gerenciar com mão de ferro. Assim a gente faz uma boa gestão financeira. E gerenciar com mão de ferro não é ser bravo, não é aquele olhar do gestor financeiro que é bravo, que não dá dinheiro para ninguém. Não, é controlar, é eliminar desperdícios, é cortar os custos desnecessários e colocar dinheiro, injetar dinheiro, financiar aquilo na empresa que realmente vai de encontro, né? Vai ali ao encontro de tudo que é importante na empresa em relação ao seu planejamento estratégico, alcançar aquilo que os sócios, que os diretores planejaram. Bacana? E ainda a gente vai continuar ajudando a Carolina, porque nós temos mais um desafio. E esse desafio agora a gente vai bem a fundo. Vamos lá! O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora, então, é o momento da nossa SP4. É um momento muito importante. Porque a partir de agora, a gente vai começar a pensar assim, bom, nós já sabemos quem é um administrador financeiro, nós já sabemos o que é gestão financeira, sabemos o que é risco econômico, risco financeiro. Então é o momento da gente aprofundar o nosso conhecimento e a gente vai começar a fazer análises. Já? Exatamente. Nós temos apresentado para a gente algumas contas da empresa da Carolina, contas que estão um pouco desorganizadas. Você já aprendeu em disciplinas anteriores o que é o balanço patrimonial. E a gente vai começar a organizar a empresa da Carolina na questão do seu balanço patrimonial. Por quê? Porque nós vamos usar esse balanço para fazer análises, para tomar decisões, que é o fundamental da análise das demonstrações. Então vamos ao tema da nossa aula. Vem comigo. Análise das demonstrações contábeis. Tudo isso para ajudar a Carolina. Agora, você é um analista da empresa da Carolina e a sua missão é estruturar o balanço patrimonial, agrupando as contas em ativo, passivo e patrimônio líquido e reclassificar as contas patrimoniais em financeiras e operacionais. Então, vejam, a gente vai organizar aí as contas da Carolina dentro do balanço e a gente ainda vai classificar essas contas em financeiras e em operacionais. Tudo isso para que a gente comece a analisar as demonstrações. Vamos começar hoje com índices de liquidez corrente, seca e participação do capital de terceiros, que é a nossa tarefa primordial. Bom, você sabe que as demonstrações são várias, não é? Tem aquelas demonstrações que são obrigatórias e o nosso foco vai ser sempre nessas demonstrações obrigatórias. Veja que nós não vamos fazer as demonstrações, você já sabe fazê-las. A nossa ideia aqui é saber ler uma boa demonstração, entender, ver que as coisas não estão muito corretas ou que estão certas e pegar os dados e tirar informações necessárias para a gestão, para tomar decisões. Nós vimos lá que nós temos várias contas da Carolina que estão desorganizadas e que precisam ser
arrumadas. E para isso a gente vai começar antes entendendo quais são as demonstrações que são fundamentais para a nossa disciplina e para as empresas em geral. Vem comigo, olha só. Demonstrações financeiras. Mas eu posso falar demonstrações contábeis? Sim, as demonstrações são contábeis. Só que a nossa análise é financeira. Então vamos falar demonstrações financeiras, que são aqueles relatórios contábeis obrigatórios, exigidos pela Lei da Sociedade por Ação. Quais são elas? Balanço patrimonial, DRE, demonstração de resultado do exercício, DFC, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado, a DVA, se ela for uma empresa de capital aberto. Essas são as demonstrações obrigatórias. Aliadas a essas demonstrações, nós temos algumas outras publicações que são obrigatórias. Essa demonstração ou esse relatório é o relatório da administração. Neste relatório da administração, ele vai começar lá, por exemplo, caros acionistas, estamos apresentando as demonstrações contábeis deste ano da nossa organização. Eu vou deixar disponível para vocês alguns relatórios da administração no nosso fórum. Então, esses relatórios vão estar lá. Um relatório, geralmente, ele tem lá umas 6 páginas, né? Então, o nosso relatório está lá, relatório da administração. Ele começa com uma carta aberta aos acionistas e logo aqui abaixo, nós vamos ter lá o balanço patrimonial, a DRE, a DVA, o fluxo de caixa, as demonstrações. Logo abaixo das demonstrações, vem as notas explicativas que explicam esses relatórios, que explicam essas demonstrações. Logo em seguida vem o parecer da auditoria, dando parecer acerca das demonstrações, da veracidade e, por fim, a assinatura dos administradores e dos contadores. Então, nós temos essa estrutura básica, de demonstrações que são apresentadas. Hoje, especificamente, nesta aula, nós vamos falar do balanço patrimonial. O balanço é uma das demonstrações, junto com o DRE ou ADRE, principais, fundamentais para a análise das demonstrações. Nós fazemos análise em todos os tipos de demonstrações, mas essas duas, balanço e DRE, são fundamentais. É dali que eu tiro índices de liquidez, de lucratividade, liquidez seca, corrente, evolução da empresa ao longo do tempo, a evolução da empresa dentro dela mesma, em cima de seus dados, passivo em relação ao ativo, ativo circulante em relação ao ativo não circulante. Então, são duas demonstrações fundamentais, expressivas. E agora a gente vai falar bastante do balanço patrimonial, que é aquela demonstração que permite o olhar do gestor para índices de liquidez. E o índice de liquidez é importante porque ele vai mostrar se a empresa tem capacidade de pagamento, que é fundamental. Lembra que a gente falou que uma boa gestão financeira é aquela que coloca em combinação ativos e passivos? E um bom ativo é aquele que mostra que a empresa consegue pagar o seu passivo, as suas obrigações em dia? E é a liquidez que mostra isso. Tem dinheiro ou não tem dinheiro suficiente para pagar as obrigações em dia? Então, vamos começar olhando esse balanço patrimonial. Olha só que interessante. Você já sabe que o balanço patrimonial é aquela demonstração, é aquela ferramenta que reflete a situação financeira da empresa em determinado momento. Normalmente aonde? No final do ano. Ele é estático como uma fotografia da situação patrimonial. Ele é um clique exato deste momento.
Ele não vai falar nada do momento posterior. Ele é uma reunião de fatos naquele momento exato. A estrutura do balanço você conhece. De um lado, nós temos o ativo, onde estão os bens e os direitos da empresa. Nós temos aqui o ativo circulante e o ativo não circulante. Do outro lado, nós temos o passivo. Ali temos a expressão passivo exigível. Sabemos que desde 2010 não usamos mais passivo exigível. Para fins de gestão, por que nós colocamos a palavra exigível? Nós colocamos porque dentro de finanças é uma exigibilidade. Eu tenho que cumprir com o meu passivo, eu tenho que pagar o meu passivo. Mas nós já sabemos que a nomenclatura é passivo circulante e passivo não circulante. Vamos utilizar o exigível para fins de sabemos que ele é exigido, temos que cumprir com a nossa obrigação. E ainda do lado do passivo nós temos o PL, o patrimônio líquido, onde está ali o capital próprio, as ações da organização. E você também se lembra que o equilíbrio entre ativo e passivo, entre total de ativo e total de passivo, é o equilíbrio perfeito, em centavos. Se esse equilíbrio não está correto, tem alguma coisa aí que não está condizente com aquilo que nós precisamos. Se tem um ativo no total maior que o passivo, tem alguma coisa errada, porque eles são complementares, Tudo que eu tenho no meu ativo, eu tenho no meu passivo em ali combinação. Essa estrutura combinatória que é importante aí para a gestão, tá? É essa estrutura de balanço que na Carolina está desarranjada e que nós vamos utilizar para analisar. Analisar o quê? Liquidez. A palavra liquidez já dá a ideia daquilo que é líquido e certo, daquilo que é fácil. Por que palavra liquidez? Vamos imaginar um copo de água, você bebe aquele líquido, ele é fácil, não é? Quando a gente dá essa ideia de liquidez, é de rapidez, de líquido, de certo, de fácil. Liquidez, então, é o dinheiro que está rápido, que está líquido, que está em dinheiro na empresa. Caixa, banco e estoques e clientes a receber. A gente vai fazer, então, uma análise dessa liquidez de uma organização. Vem comigo para dar uma olhadinha no que são essas liquidez. Vem cá. Então, desempenho através de índices, índice de liquidez. O que o índice de liquidez mede? Ele mede a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações de curto prazo nas datas de seus vencimentos. É analisada por meio de índices, liquidez corrente, geral, imediata e seca. Hoje vamos trabalhar com liquidez corrente e liquidez seca. Vamos então começar a ajudar a nossa amiga Carolina, não é isso? A gente já conhece a estrutura do balanço, já sabe como montar, já sabe como organizar a empresa da Carolina. E já sabe o que a gente quer ver, liquidez da empresa da fábrica de geleias. Então vamos resolver o problema da Carolina? Você agora é o ator principal. Olha só, resolvendo. Primeira coisa que você vai fazer é estruturar o balanço patrimonial. A segunda coisa é reclassificar as contas patrimoniais em financeiras e operacionais. E a terceira coisa, calcular os índices de liquidez corrente, liquidez seca e a participação do capital de terceiros. Então, nós tínhamos lá as contas apresentadas para a gente. Caixa, estoque, impostos a recolher, investimentos, bancos, financiamento de longo prazo. E você olha para essa estrutura e sabe que ela não está correta. E o que foi pedido para a gente? Para que a gente coloque dentro de uma estrutura de balanço essas contas. Vamos lá? Então,
já temos aqui ela organizada. Toda a estrutura de ativo da fábrica de geleias, no valor total de R$ 13.300, e toda a estrutura de passivo da fábrica de geleias no valor de R$ 13.300. Só quero colocar aqui para vocês que o total do nosso ativo é de R$ 7.000, né? 5.100 mais 400 mais 1.000 mais 500. A estrutura do nosso passivo é de 1.600, né? 100 mais 400 mais 600 mais 500. E o nosso PL, 5.000 mais 1.000 no valor mais 5, mais 5 e 1.000 mais 5.700 no valor de 6.700. E 5.000 aqui é o passivo não circulante. Então, estruturamos o balanço da fábrica de geleias. Nós fizemos isso e agora é importante que a gente classifique essas contas em financeiras e operacionais. Vamos dar nome a cada uma delas. Pois bem, quais são as contas financeiras? São aquelas contas que pagam as contas. Caixa, banco, empréstimos de curto prazo. Essas são as contas com características financeiras. Aqui dinheiro para pagar e aqui dinheiro que eu peguei emprestado. E contas operacionais? Operacionais são as contas econômicas, são aquelas contas da operação do meu negócio. Duplicatas a receber, estoque, fornecedores, contas a pagar e impostos a recolher. Vejam que são aquelas contas para que as coisas aconteçam na empresa. De posse dessas informações, vamos aos cálculos. Nosso primeiro cálculo é o índice de liquidez corrente. Liquidez corrente é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vamos voltar aqui rapidamente, só para você se lembrar que o nosso ativo circulante é de R$ 7.000 e o nosso passivo de 1.600. Com esses dois dados, então, eu posso calcular liquidez corrente, 7.000 dividido por 1.600 igual a 4,38. O que é liquidez corrente? É o dinheiro corrente que está em circulação dentro da empresa. Para quê? Para cumprir com as nossas obrigações. O que esse 4,38 quer dizer? Quer dizer que para cada R$ 1 em dívida no curto prazo, a empresa tem R$ 4,38 disponíveis para pagar as suas obrigações. Então, é o dinheiro corrente na empresa. O nosso próximo também é um índice de liquidez, mas ele é o índice de liquidez seca. É como se fosse mesmo um pontapé, ele é seco. Por que ele é seco? Porque é o dinheiro mais líquido ainda. Como assim um dinheiro mais líquido ainda? Vamos imaginar o estoque. O estoque precisa ser transformado e vendido para virar dinheiro? Precisa. Então, eu quero um dinheiro mais líquido, eu quero um dinheiro extremamente líquido. Eu vou tirar dessa conta, então, o estoque. Então, o meu índice de liquidez seca é igual ao ativo circulante menos o estoque. Tudo isso dividido pelo passivo circulante. Então, nós voltamos lá ao nosso balanço. Vamos voltar ao nosso balanço. E os dados estão lá. Ativo circulante 7.000 e o estoque 5.000. Então, 7.000 menos 500, 6.500, dividido por 6.600, que é o meu passivo, igual a R$ 4,06. O que isso quer dizer? Que para cada R$ 1 do meu ativo no curto prazo, sem a empresa considerar o estoque,
nós temos R$ 4,06 disponíveis para pagar as contas. Muito importante, então, esses dois índices que nós acabamos de ver, né? O liquidez corrente e o liquidez seca. Agora, nós vamos ver uma relação muito importante, que é a relação do capital próprio e capital de terceiros na empresa. Lembra que a empresa vai usar dinheiro dela e dinheiro de outras pessoas para se financiar? E a relação, estar de olho nessa relação entre esse capital próprio de terceiros é muito importante. E a gente mede isso através de um índice. Quer ver qual é? Vem para cá. Participação do capital de terceiros. Bom, como é que a gente mede? Participação do capital de terceiros é igual o passivo circulante, que é capital de terceiro, não é isso? Mais o exigível de longo prazo, que é o passivo não circulante. Por que a gente coloca ali exigível de longo prazo? Lembra que é para fins financeiros? Eu tenho obrigação de pagar isso no longo prazo? Então, exigível de longo prazo ou passivo não circulante. Tudo isso dividido pelo PL, pelo patrimônio líquido, multiplicado por 100. O meu passivo circulante, R$ 1.600. O não circulante, R$ 5.000. Meu PL, 6.700. Tudo isso multiplicado por 100 é igual a 98,51%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a proporção do capital de terceiros em relação ao capital próprio é de 98,51%. Ou seja, o capital próprio é predominante no financiamento da nossa organização. Nós vimos então, né, de maneira clara como a gestão financeira pode ajudar a empresa da Carolina e como pode ajeitar ou ajudar vários tipos de empresas, da pequena à média até a grande empresa. Então, nós contribuímos, você hoje contribuiu muito com a fábrica de geleias. A gente vai encerrando por aqui as nossas SPs, mas eu já volto. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, nós vimos, né, de maneira bem clara como a gente pode ajudar a empresa da Carolina e como podemos ajudar qualquer empresa. Eu espero você logo mais nas nossas atividades, a sua participação no fórum. Acesse o fórum, ele é um excelente canal de comunicação. Eu estou sempre disponível para que a gente possa trocar ideias e aprofundar cada vez mais os nossos conhecimentos. Um abraço bem apertado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá! Estamos chegando ao final da unidade 1 da disciplina Capital de Giro e Análise de Demonstrações Financeiras. Nessa unidade, já fizemos uma boa introdução sobre a dinâmica das decisões financeiras, que são definidas com base na análise e gerenciamento das demonstrações contábeis. E tivemos a oportunidade de aplicar a teoria em 4 situações problema, acompanhando o crescimento da empresa alimentícia de Carolina, que logo precisou de um departamento para a gestão financeira. Vamos relembrar cada uma delas? Na SP1, começamos pela estruturação do departamento financeiro. E você foi nomeado diretor, tendo que preparar uma apresentação para os sócios.
Foi preciso apresentar as funções do departamento financeiro relacionados aos objetivos estratégicos da empresa. Para isso, você teve que definir o perfil desejado para 3 novos cargos: de gerente, analista e estagiário. Feito isso, foi descrito o organograma da empresa com foco na área financeira. Em seguida, na SP2, você ocupou a posição de gerente e seu papel foi treinar sua equipe diante de um cenário econômico adverso. Você e sua equipe tiveram que pensar em estratégias para maximizar as vantagens da empresa diante da crise, buscando medidas para melhorar a gestão do caixa da empresa e também analisando o uso de recursos próprios ou de terceiros. Na SP3, ainda na posição de gerente, você mapeou os riscos econômicos e financeiros do negócio. Sua missão foi apresentar um relatório identificando os riscos associados às decisões tomadas pela empresa. Foi necessário especificar o que era risco econômico e o que era risco financeiro e formas de controle de todos eles. Por fim, na SP4, assumindo o papel do analista, você recebeu da contabilidade as contas do balanço patrimonial, mas elas não estavam estruturadas. Seu objetivo? Reclassificar as contas e calcular os índices financeiros. Assim, chegamos ao diagnóstico da saúde financeira e econômica da empresa. É a sua vez agora. Procure saber de outras situações que exigem bons conhecimentos de administração financeira. Quer umas sugestões? Comece apontando as diferenças da gestão financeira de uma pequena empresa e de outra de grande porte. Por que essas diferenças existem? Você consegue dizer? Outra sugestão. Para quem é importante a análise das demonstrações financeiras da empresa, além dela mesma? Surpreenda-se respondendo a essa pergunta. Você vai ver que são vários os interessados, os stakeholders, e cada um busca uma análise particular dos demonstrativos. Por fim, fique com a sugestão de uma leitura complementar muito esclarecedora. Os artigos no site do Sebrae, falando sobre análise de riscos para pequenas empresas. São várias dicas de como avaliar os riscos e a atratividade de um negócio nas mais diversas áreas, relacionando aspectos como sazonalidade dos produtos, efeitos da economia, controles governamentais e barreiras à entrada de empresas em um mercado, assim como o potencial dos diferentes setores como farmácias, centros de estética, hotéis, entre muitos outros. Vale a pena consultar. São informações bem atualizadas sobre nosso mercado. Vamos finalizando essa unidade. Lembre-se, consulte sempre o seu livro didático. Acesse as web-aulas e não deixe de fazer os questionários das pré- e pós-aulas. Tudo bem? Eles foram muito bem trabalhados para te oferecer um excelente aprendizado. Bons estudos e boa prática!